Eu perdi meu chão quando eu perdi meu chão quando eu peguei esse diagnóstico do Bruno. O Bruno hoje ele tem 4 laudos. I'm not naive, I just wish my heart would tell my mind what to believe. If I could get you... Olá, boa tarde. Meu nome é Enislan Almeida, eu sou mãe de 3. Eu tenho o João de 13 anos, o Bruno de 11 anos e a Rebeca de 8 anos. No nascimento do Bruno, ele já nasceu prematuro, um bebê bem pequeno, de quase 2,5 kg, né? Eu tive muita dificuldade na gestação. Como ele nasceu prematuro, ele precisou de ficar na incubadora um certo tempo. Ao sair da incubadora, eu já senti uma diferença no Bruno. Quando ele começou a crescer mais um pouco, o Bruno, ele não abria os olhos, ele sempre ficava ali de olhos fechados, e também ele não interagia com as pessoas. O Bruno, ele não dava tchau e também ele não gostava, né, de muito de abraço, de beijo, da pessoa tocar nele. Ele apresentava uma certa intolerância à lactose, o leite, o mingau, não fazia bem a ele. O Bruno era sempre uma criança bem quietinha, barulho, qualquer ruído já fazia o Bruno já perder o sentido. O Bruno sentava no chão e ele girava ao redor do corpinho dele mesmo. Quando o Bruno foi andar, ele já tinha... o Bruno já tinha uns 2 anos de idade quando ele começou a andar. De 6 para 7 anos, o Bruno se trancou no mundo. O Bruno parou de falar, o Bruno ia ao banheiro, o Bruno almoçava, jantava, mas era aquela criança que não falava nada. A gente falava com ele, ele só ligava a televisão, ficava ali. Ele parecia assim, eles brincando lá, eles falam, ele parecia um zumbi, né? Que ele não falava, ele só o tempo todo assistia TV, não falava, não interagia. E daí aquilo já foi me deixando, foi me martirizando, foi me deixando sem chão, porque como que uma criança ficava daquele jeito? O Bruno já estava com uma professora super experiente, né? E a professora me ajudou, eu fui conversei com ela me ajudou a respeito disso, que ela achava o Bruno uma criança diferente. E ela já viu uns traços no Bruno de diferença. Ela falou comigo, olha, se eu fosse você, levava ele no médico e tal. E assim eu fiz, eu fui no médico, levei o Bruno no postinho. A primeira doutora que me atendeu era clínica geral e ela já começou a me falar coisas, né, que a gente tem um filho assim, diferente e tal. E aquilo ali, eu já saí dali já assim, eu já saí ali já sem saber assim o que. E ela me deu aquele monte de papelada, ó, você vai procurar um neuro, você vai procurar uma pessoa assim, assado. Fui lá nos médicos, fiz todos os exames que eles me pediram. Então eu soube por uma amiga que tinha uma neuropediatra em Marabá, e ela vinha uma vez por mês e eu consegui uma consulta com ela. E a gente fez as avaliações com o Bruno. Na 3ª sessão, ela fechou o diagnóstico do Bruno, né? F84, né? Criança com espectro autista. E
Delilah, can you see what you've Eu done? perdi meu chão quando And eu perdi meu chão quando eu peguei esse diagnóstico do Bruno. how I wish, Eu levei nos médicos e os médicos do postinho fecharam o diagnóstico dele. naive. I just wish my heart O Bruno hoje ele tem 4 laudos. to believe. If I could get you back to the place where I first held you, Ele tem um laudo de autismo. I think we'd Ele tem um laudo de cause to retardo. Ele tem um laudo de dislexia. E um outro de... Ele tem problema no processamento auditivo. oh, how I wish that they E logo quando eu recebi esse laudo, eu levei na escola. E eu fui muito... could change. Quando eu larguei o meu trabalho, quando eu deixei tudo, I'm not naive. I just wish my quando eu deixei tudo para me poder cuidar do meu filho, to believe. eu cheguei na minha patroa e falei para ela, olha, não vai dar para mim continuar porque eu tô fazendo os exames do meu filho, ainda não fechou o diagnóstico. E eu acho que eu não imaginava que ele tinha autismo, né? Eu achava que era DI, alguma coisa tipo assim, déficit de atenção, né? Mas eu nunca imaginei que o meu filho seria autista. Comecei a fazer as terapias, o Bruno melhorou bastante. Logo eu levei o laudo para a escola. O Bruno precisava urgente da acompanhante, inclusive a doutora que fez o diagnóstico dele do processamento auditivo, ela falou que ele costuma, ele olha para os lábios, ele costuma ler os lábios, né? Se você falar, eu praticamente briguei com o mundo inteiro para mim poder fazer o laudo do meu filho. I won't let you in, she said. A minha família não estava preparada. Her breath. E quando eu comecei a procurar I swear she'll change me. esse tratamento para o meu filho, eu fui muito That's something to muito taxada de que eu que estava ficando doente, esse menino é sadio, esse menino é bom. E eu comecei a explicar para as pessoas que não era assim, ele era sadio de corpo, tudo, mas é que ele estava precisando de algo. E mãe que é mãe sabe disso. Mas eu fui atrás e consegui. Depois que eu levei o laudo também na escola, eu fui muito... Eu fui também, a diretora falou que meu filho não tinha os direitos, né? Que eu fui atrás correr. Foi muito difícil na época, porque as pessoas não vê sua dor naquele momento que você está passando pelaquela angústia, né? De saber que o seu filho tem uma dificuldade. Ele passou muito tempo sem esse diagnóstico. Foi muito demorado, foi tardio. E eu procurei os meus direitos junto ao Ministério Público, os direitos do meu filho, procurei os direitos do meu filho junto ao Ministério Público. O Ministério Público me ajudou muito nessa parte, na parte da educação. Hoje o Bruno faz o AEE, o Bruno tem acompanhante na escola, ele faz terapeuta ocupacional,
a fonoaudióloga. Hoje o Bruno lê, hoje o Bruno escreve bem. Ele ainda escreve espelhado por causa da dislexia, né? Às vezes as letras e os números ele escreve ao contrário, mas ele sempre corrige, ele vê que está ao contrário, ele corrige. Eu tive muita ajuda, né, dos terapeutas. Logo quando ele começou a fazer as terapias, eu tive muita ajuda, a acolhida, né, dos terapeutas. Bruno, não pode escrever na parede? Pode não, filho. Vem escrever aqui no quadro. Aí eu tive muita ajuda dos terapeutas e também eu tive a ajuda da acompanhante, né, que acompanhou ele esse tempo todo. E a nossa família hoje, eu costumo dizer que todos são autizados, né? Dedicamos, né, o Bruno, ajudamos ele nas dificuldades dele. As dificuldades a gente passa mesmo, não é fácil. O Bruno, quando era bem pequeno, o Bruno teve uma convulsão. Eu levei em vários hospitais. Quando eu chegava nos hospitais, os médicos já bateram a porta na minha cara, eu com meu filho nos braços. Então, assim, não é muito fácil, né? Você largar o seu emprego, né? Aquela vida que você vivia. E aí você pegar um diagnóstico, um laudo, e aí você sair batendo nas portas para você poder conseguir as coisas para o seu filho. Não é muito fácil. Eu digo que a ajuda assim é de Deus, porque às vezes a gente se encontra sem força para a gente poder lutar. A saúde é muito difícil e às vezes as terapias a gente não consegue. Eu tive que matricular ele junto com o João na escola. O João, o Bruno, a Rebeca, e a gente sempre falava com eles: vocês olham o Bruno, porque ele já sofreu muito bullying na escola. As outras crianças batiam nele na escola. E às vezes eu perguntava para ele: Bruno, que ele chegava caladinho. Quando ele chega caladinho, assim, aconteceu alguma coisa. Bruno, o que está acontecendo? Ele: mamãe, não foi nada, não aconteceu nada. Ele, assim, ele é sempre amoroso, ele tenta proteger as pessoas. Ele não quer que você maltrate as outras pessoas. Então, assim, ele sempre tem isso de amor, de carinho. É um menino muito carinhoso. Ele não é de beijo, de abraço, mas ele é ali, ele fica ali pertinho de você, assim, você já sente aquele carinho dele. E eu tenho só a agradecer a Deus e todas as pessoas que me ajudaram até aqui. E eu sei que portas vão abrir. E é essa a minha experiência que eu tenho, né? O Bruno é o filho do meio, tem a Rebequinha e tem o João. E essa é a minha experiência como mãe de autista. E aí, mais alguma coisa?